Olá, tudo bem? Bem, hoje a nossa aula vai ser um pouco filosófica, com bastante teoria. Eu foquei nessa aula com teoria, e na próxima aula eu vou ser bem prática, tá? Vou fazer o oposto do que eu estou fazendo hoje. É claro que eu estou iniciando o conceito, né? Vou iniciar o conceito de eventos independentes e de eventos dependentes. E aí eu precisei focar bastante na teoria para que se fosse entendido a validade dos cálculos, né? Na próxima aula a gente já vai direto aplicar os cálculos. É claro que hoje, possivelmente, vocês não vão ver assim, uma aplicabilidade efetiva do que está sendo ensinado, é apenas uma outra forma de fazer aquilo que você já sabia fazer de uma maneira diferente. Mas a partir da próxima aula, aí sim vai ficar bem bacana, com alguns problemas aí que a gente vai ter para calcular a probabilidade de interseção. Combinado? Então vamos começar. Pronto. Então, vamos à nossa 7ª aula de probabilidade. Pressionar a caneta. Nós já vimos definição, notação, representação, os conceitos, espaço amostral, né? Evento simples, qualquer, impossível, certo, união, interseção, mutuamente exclusivo, complementar. Na última aula a gente viu condicional, com esse cálculo aqui de cima, tá? E hoje a gente vai focar nesse cálculo aqui de baixo. Tá certo? Muito bem. Eu vou mostrar como que esse cálculo aqui de baixo, ele vai ser utilizado, esse teorema é chamado de teorema do produto, ou teorema da multiplicação, é um teorema super importante, e aí eu vou mostrar como é que isso é feito nos eventos independentes e nos eventos dependentes. No final, vai ficar tudo muito tranquilo de se resolver, depois da aula de hoje, né, que eu falei que é mais filosófica, muita teoria, vai ficar bem tranquilo de resolver, porque apesar de ter eventos independentes ou dependentes, na prática você acaba solucionando aproximadamente da mesma forma, tá bom? Usando a noção desse teorema, né, que quer dizer o quê? Que quando você tem uma interseção, você quer calcular a interseção de eventos, você pode calcular ela através de produtos de probabilidades, tá? Basicamente, é isso que quer dizer esse teorema. Então, a gente vai ver como é que esses eventos independentes e dependentes, hoje a aula é justamente para fazer essa construção de como dependentes, quais são as características deles e por que sempre eu vou conseguir resolver esse produto de probabilidades, mesmo que seja independente de uma determinada de ambos eu consigo resolver através de um produto, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos ver esse cálculo, eu já tinha dado uma palhinha, né, na última aula, no finalzinho, de como é que é feito esse cálculo, que gera esse teorema, né, do produto ou teorema da multiplicação, que é bem tranquilo, né? Eu tenho a probabilidade de B barra A, por exemplo, se eu coloco aqui o 1 embaixo, e tchum, multiplico cruzado, eu vou jogar a interseção para cá, tá? No primeiro membro, né, da equação, então eu fico com a probabilidade da interseção igual a probabilidade de A vezes a probabilidade que ocorra B, dado que já ocorreu A, tá certo? Então, eu transformo aquela fraçãozinha para um produto, chamado de teorema de produto, ou teorema da multiplicação, cujo objetivo é calcular a probabilidade da interseção de dois eventos, de forma mais rápida.
E aí a gente vai começar, então, eu mantive aqui o condicional, como vocês podem observar, que a gente vai usar esse cálculo, tá? Mostrando que a gente, nos eventos independentes, a gente faz esse cálculo, tá ok? Vou explicar qual é a definição, a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro, a classificação, que é a probabilidade de eventos independentes, e o cálculo, tá? E aí eu vou explicar detalhadamente isso aqui. Existe essa denominação, né? Probabilidade de eventos independentes, como classe, ok? É uma consequência desse teorema do produto, tá bom? Vamos lá. Então, começando pela definição, né? Dois eventos A e B são eventos independentes se a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. O que isso quer dizer, né? Vamos lá. Se eu tiver eventos isolados que tenham espaços amostrais distintos e que ocorram simultaneamente ou sucessivamente, eu já sei que eu tenho um evento independente. O que significa isso? Se eu vou lançar uma moeda e um dado sucessivamente ou simultaneamente, eu não altero o espaço amostral da moeda e eu não altero o espaço amostral do dado, tá? Eles são mantidos nesses lançamentos, sejam eles simultâneos ou sucessivos. Então, eu automaticamente sei que quando eu tenho, olhando para a moeda, né, qual é o espaço amostral da moeda, é sair cara e sair coroa, e eu olhando para o dado isoladamente, né, que é sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem espaço amostrais distintos, um não interfere no espaço amostral do outro. Quando eles são lançados simultaneamente ou sucessivamente, acaba que esses eventos são independentes. Hoje eu vou estar mostrando para vocês todos esses exemplos que eu estou colocando aqui, eu vou mostrar que eles são independentes ou dependentes, se for o caso, tá? Na prática, isso sempre vai ocorrer, é uma forma de você identificar que eles são independentes facilmente. Qual é o outro caso facilmente que você identifica que ele é um evento independente? Eventos isolados que têm o mesmo espaço amostral, que ocorrem sucessivamente com reposição ou simultaneamente sem alterar o espaço amostral. O que significa isso? Vamos para a primeira parte, né? Ocorram sucessivamente com reposição. Aí tem lá um exemplo. Retiradas sucessivas e com reposição de 2 bolas de uma urna. Então, eu tenho uma urna com 10 bolas. Aí eu retirei uma e mostrei, certo? Quando eu devolvo essa bola para a urna e vou fazer uma segunda retirada, o meu espaço amostral inicial, que era de 10, ele continua o mesmo do meu espaço amostral seguinte, que agora é 9. Que agora é 9, já estou pensando lá na frente. Que continua sendo 10, porque tem reposição, certo? Então, o espaço amostral da primeira retirada é 10, e 10 bolas, né? E o espaço amostral da segunda retirada também é 10. Quando você não tem alteração dos espaços amostrais, provavelmente não, com certeza esse evento é independente, tá? Significa que a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. E é fácil você visualizar isso, né? Que se você tem uma retirada sucessiva com reposição, os espaços amostrais ficam idênticos. Então, não há interferência de um em relação ao outro. E a segunda parte, né? Simultaneamente, sem alterar o espaço amostral. Vou lançar 3 moedas, certo? A primeira moeda cai cara e coroa, a segunda moeda cai cara e coroa, a terceira moeda cai cara e coroa. Então, todas as 3 moedas têm seus espaços amostrais preservados, tá? Então, como uma moeda não está alterando o espaço amostral da outra, todos os espaços amostrais estão preservados, esses eventos serão independentes. Então, esses são os casos fáceis de você identificar se um evento é independente ou não, tá? Se não for nenhum desses casos fáceis, que é o que normalmente ocorre, e aí não vai ocorrer muito esse tipo, a não ser que ele peça para você mostrar que tá? Se por um acaso cair qualquer exemplo em que você não caia nesses 2 casos, né, anteriormente citados, como é que eu provo que um evento também vai ser independente?
Eventos que isolados têm o mesmo espaço amostral e cujas características não sejam tão óbvias de identificar, basta testar o cálculo. Isto é, aí é a continuação desse primeiro parágrafo que eu coloquei, que eu separei, tá? Para vocês entenderem melhor. A probabilidade de ocorrer A, dado que já ocorreu B, vai ser igual à probabilidade de A, e a probabilidade de B, dado que já ocorreu A, vai ser igual à probabilidade de B. Então, por consequência, a gente vai ter que a probabilidade da interseção vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, certo? Muito bem. O que significa isso? No lançamento simultâneo ou sucessivo de uma moeda e de um dado, qual é a probabilidade de sair cara na moeda, sabendo-se que saiu um múltiplo de 3 no dado, tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Aquele primeiro exemplinho de eventos independentes. Eu coloquei ali aqueles casos em que os espaços amostrais, um não interfere no outro, né? O lançamento de uma moeda e de um dado. Tanto faz se ele é simultâneo ou sucessivo, tá? Não vai interferir de qualquer forma um no outro. Qual é a probabilidade de sair cara na moeda? E aqui eu tenho um evento, sabendo-se que saiu um múltiplo de 3 no dado. Muito bem. Então, vamos lá, primeiro, ao espaço amostral, né? Porque eu vou lançar uma moeda e um dado simultaneamente, por exemplo. Aí eu tenho lá, ó. Tá vendo como é que fica aqui, ó? Cara, coroa com 1, coroa com 2, coroa com 3, coroa com 4, coroa com 5, coroa com 6, cara com 1, cara com 2, cara com 3, cara com 4, cara com 5 e cara com 6. São 12 pares ordenados, tá? Então, é o número de elementos do espaço amostral. Apesar deles serem, como eu falei, você poder analisar eles isoladamente, o espaço amostral ele é em conjunto, já que os lançamentos são simultâneos ou sucessivos, ok? E aí, o que eu quero? Que eu chamei de evento A. Sair cara na moeda. Então, os eventos que saem cara na moeda são todos esses eventos aqui. Do espaço amostral, certo? Então, eu tenho 6 pares ordenados que sai cara na moeda. Qual vai ser o evento B, que eu chamei evento B? Saiu um múltiplo de 3 no dado. Então, onde é que sai um múltiplo de 3 no dado? Tem aqui, ó, sai um múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3 e múltiplo de 3. Tenho 4 pares ordenados em que isso acontece. Se eu for ver a interseção, lembrando lá da probabilidade condicional, né, que a gente precisa do número de elementos da interseção, eu tenho aqui que esses pares ordenados que ficaram em rosa, eles estão aparecendo nos dois conjuntos e correspondem à interseção desses dois eventos. Então, o número de elementos da interseção é 2. Aqui, se eu fizesse desta forma e quisesse calcular a probabilidade da interseção, eu poderia? Lógico. 2 dividido por 12, que simplificado por 2 vai dar o quê? 1/6. É possível você calcular a probabilidade da interseção até mesmo sem usar teorema nenhum, como eu acabei de fazer. Não tem problema, tá bom? Ou eu poderia usar uma probabilidade condicional, ou eu poderia usar aqui, no caso, o teorema do produto, que é o nosso objetivo, que eu já vou mostrar para vocês como é que isso vai ser pedido quando ele te pedir essa probabilidade da interseção. E vamos lá, então, continuando. Eu tenho que, nesse caso específico, se eu for calcular a probabilidade de A, eu tenho, como é que eu calculo a probabilidade de A? Número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, eu tenho aqui 6 elementos em A, com 12 do espaço amostral, 6 sobre 12, que eu posso simplificar por 6, e eu acho meio. A probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, como é que a gente faz isso, né? O que foi dado? O B. Então, aqui embaixo é o número de elementos de B. E aqui em cima é o número de elementos da interseção. Lembra que a gente fez isso na última aula muito? Aqui está o número de elementos da interseção e aqui está o número de elementos de B. Quando eu coloco um sobre outro, dá 2/4, que eu simplifico por 2.
e vai dar quanto? Meio. Aqui eu vi o seguinte, que essa probabilidade de A é exatamente a mesma da probabilidade de ocorrer A, dado que já ocorreu B, certo? Então, se eu tenho aqui a probabilidade da interseção como a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, vezes a probabilidade de B, naquele teorema do produto, e isso aqui é o mesmo que isso, eu posso substituir e ficar com esse produto aqui, ó. Eu posso calcular a interseção pela multiplicação direta da probabilidade de ocorrer A vezes a multiplicação direta da probabilidade de ocorrer B. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar agora a volta, né? Se fosse o contrário. Eu inverti a ordem, então, aqui. Continuo no lançamento simultâneo ou sucessivo de uma moeda de um dado. Eu quero a probabilidade de sair um múltiplo de 3 no dado, dado que saiu o cara na moeda. Então, o espaço amostral é o mesmo, conjunto A, eu troquei as cores, tá? Fica sair um múltiplo de 3 é o roxinho, sair cara na moeda é o verdinho, a interseção continua a mesma, e aí agora eu vou calcular a probabilidade de B e a probabilidade condicional de B, dado que saiu A. A probabilidade de B é o número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral. O número de elementos de B, 4. O número de elementos do espaço amostral, 12. E aí montei a probabilidade, dá para simplificar por 4, que dá 1/3. Aqui a probabilidade de B, dado que ocorreu A, então aqui o número de elementos é de A. E aqui em cima sempre vai ser interseção. A interseção é 2, o número de elementos de A é 6, então fica 2/6. Quando eu simplificar por 2, também dá 1/3. De novo, ó, a probabilidade de B foi igualzinha à probabilidade de B, sabendo que saiu A, que já ocorreu A, perdão. E aí, de novo, aqui, claro, né, que eu estou passando, aqui é só trocar o P, né, o N por P, e aí fica aí, ó, probabilidade de A vezes a probabilidade de B barra A, lembra que a gente pode trocar isso aqui por P? E aí vira esse produto aqui, no teorema do produto, e aí o que eu fiz? Como eles são iguais, eu troquei a probabilidade de sair B, dado que já saiu A, pela probabilidade de B, aqui, ó. E aí ficou como? Com esta formulazinha, tá ok? Ou seja, a probabilidade de A é igual à probabilidade de A barra B, e também a probabilidade de B é igual à probabilidade de B barra A. A gente tem as duas coisas. No lançamento, então, simultâneo ou sucessivo de uma moeda de um dado, os eventos A, sair cara no lançamento de moeda, e B, sair um múltiplo de 3 no dado, são ditos independentes, porque eles cumpriram aquelas características da continha, tá? Onde a probabilidade de A barra B é igual à probabilidade de A, e a probabilidade de B barra A é igual à probabilidade de B. Logo, verificamos que a probabilidade da interseção pode ser calculada pelo produto direto de A por B. Então, todas as vezes que eu tiver situações em que um espaço amostral não interfere no espaço amostral do outro, os eventos são independentes, tá? E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que esse problema ele vai ser dado para que você intuitivamente use esse teorema do produto, tá? Ele vai ser dado da seguinte forma: muda um pouquinho a carinha, tira o sabendo se, que já é uma característica da condicional, e passa a ser o seguinte: no lançamento simultâneo ou sucessivo de uma moeda e de um dado, qual é a probabilidade de sair um múltiplo de 3 no dado e cara na moeda? O que significa E? Interseção. De quê? De dois eventos, que eu chamei de A e chamei de B. Aí, o que eu vou fazer? Aqui está sendo pedida uma interseção de dois eventos, e são dois eventos independentes, e eu sei que eu posso calcular a interseção de dois eventos, quando eles forem eventos independentes, pela multiplicação da probabilidade de um pela probabilidade do outro, tá? E esses eventos, eles podem, o espaço amostral deles e as probabilidades, eles podem ser calculados
de forma como se eles não estivessem sendo jogados simultaneamente. Eles podem ser calculados separadamente, que é justamente um macete aqui para me facilitar a vida. Então, o que a gente tem no lançamento de um dado? Eu chamei aqui comecei pelo dado, tá? Porque o de roxo estava primeiro, que era sair um múltiplo de 3. A gente sabe que no lançamento de um dado tem 6 possibilidades. E sair um múltiplo de 3 é 3 e 6. Quando eu for montar essa probabilidade, eu tenho 2 elementos de 6, que eu posso simplificar por 2 e achar 1/3. Então, 1/3 é a probabilidade de A. Eu analiso separadamente mesmo. E qual seria o segundo evento? Né? O segundo evento está vinculado a um segundo espaço amostral, que é o lançamento de uma moeda, que é cara e coroa. E o evento B, ele quer que saia cara, né, na moeda. Então, sair cara é o próprio K. Então, para eu calcular a probabilidade desse evento, eu tenho um de 2 elementos, meio, certo? O que ele está me dizendo? Como eu sei que A e B são eventos independentes, eu tenho certeza que eu posso calcular essa probabilidade da interseção como a multiplicação como produto, né, dessas duas probabilidades isoladas, que seria 1/3 vezes 1/2, que daria 1/6. Vocês lembram lá que o nosso espaço amostral tinha 12 elementos, a nossa interseção dos dois eventos tinha 2 elementos. Quando a gente montou a probabilidade, deu 2/12, e a gente simplificou e achou 1/6. Agora a gente não montou nada, só viu essas probabilidades aqui que a gente, inclusive, sabe de cabeça, consegue montar de cabeça já, e aí fez o produtinho dessas duas probabilidades como se eles estivessem isolados, e chegou no mesmo 1/6. Isso sempre vai acontecer quando os eventos forem independentes. Tudo bem? Você vai calcular a interseção como produto de duas probabilidades isoladas, não em conjunto, mas isoladas, é como se elas não tivessem nenhuma ligação entre si. Segundo exemplo, numa urna há 5 bolas azuis e 3 brancas. 2 bolas são retiradas sucessivamente e com reposição. Aqui eu entrei naquela situação, ó. Risquei ali, espero que não atrapalhe nada. Sucessivamente e com reposição. Entrei na parte do com reposição, que eu também não estou alterando o espaço amostral. Qual é a probabilidade que a segunda seja branca, sabendo-se que a primeira foi branca? Bem, mesma situação, tá? Vamos lá, o que a gente tem? Vamos calcular como se eu não soubesse de nada, né? Casos possíveis. Eu tenho a retirada de 2 bolas, né? Retiradas sucessivas de 2 bolas. Retirei a primeira bola, retirei a segunda bola. Então, na primeira retirada, quantas bolas eu tenho na urna? Independente do que estiver acontecendo. 8. E a segunda bola? 8 também, porque é com reposição, lembra? E aí, 8 vezes 8 dá 64. Beleza. E aí, só para não escrever todos os 64 pares ordenados, tá? Mas são 64 elementos. No evento A, a segunda ser branca. Beleza. De novo, como é maiorzinho, eu fiz as contas. Então, aqui eu coloquei branca, que é bola 1, que pode ser branca ou preta, e aqui, branco ou preto, ó, branco ou azul, e aqui eu fixei a bola branca. Então, eu sei que, como é tudo com reposição, que para a primeira bola eu tenho 8 possibilidades, e aqui para as bolas brancas eu tenho quantas possibilidades? 3 possibilidades, tá? Já que a segunda eu sei que com certeza ela é o quê? Branca. Então, 8 vezes 3 dá 24. Ok. Segunda situação, isso é calculando como se eu fosse calcular a probabilidade simples, tá? Fazendo aquelas continhas normais de probabilidade simples, até a gente chegar, como é que a gente, mostrando que a gente pode aplicar o cálculo dos eventos independentes. Então, o B é que a primeira foi branca. Beleza. A primeira foi branca, fiz aqui o contrário, tá? Aqui a primeira tá branca e a segunda bola pode ser branca ou azul. Então, para a primeira branca, eu também só tenho 3 brancas. Beleza. E para a segunda bola, como tem reposição, eu continuo com 8 bolas. 5 azuis e 3 brancas. 8 bolas quaisquer. Que também dá 3 vezes 8, 24. Show.
A interseção com B vai ser o quê? As duas bolas saírem brancas, certo? Se eu tenho a segunda branca e a primeira branca, branca na primeira e branca na segunda. Como é que eu faço essa conta? Branca na primeira e branca na segunda, eu tenho 3 brancas. Repus, após a retirada, a mesma bola na urna. Eu continuo com 3 brancas depois, então eu tenho 3 vezes 3, 9. Se eu for calcular aqui a probabilidade da interseção, eu não me lembro se eu já calculei essa probabilidade ou não aqui, deixei por escrito. Alguns eu coloquei, outras não. Vai dar 9 sobre 64. Vamos tentar lembrar desse resultado. 9 sobre 64. Beleza. Aí eu vou fazer aqueles testes, né? A probabilidade de A vai ser o número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. O número de elementos de A está aqui, 24. O número de elementos do espaço amostral está aqui, 64. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 8, vou chegar em 3 oitavos. Beleza. A probabilidade de sair A, dado que saiu B, aqui embaixo tem que ser o número de elementos de B. Eu tenho o número de elementos de B igual a 24, e a interseção eu tenho 9, que eu coloquei aqui. Dá para simplificar em cima e embaixo por 3, e eu chego em 3 oitavos. Aqui eu tenho 3 oitavos, e aqui eu tenho 3 oitavos. Eu já mostrei, então, que a probabilidade de A é igual à probabilidade de A barra B. Então, eu substituo a probabilidade de A barra B por probabilidade de A, tá certo? Muito bem. Aqui de novo, ó, se eu botar aqui o P e o P, você enxerga o produto, ó. Probabilidade da interseção, esse produto que eu usei aqui embaixo, é igual à probabilidade de A barra B vezes a probabilidade de B. Aí eu só substituí a probabilidade de A barra B por probabilidade de A. Mesma coisa aqui. Numa urna assim, eu troquei as informações. Joguei isso aqui para frente e dei a informação que a segunda é branca. Fiz o contrário, tá? Então, aqui o espaço amostral é o mesmo. A segunda ser branca continua com 24. A primeira ser branca continua com 24. A interseção continua com 9. E aí eu tenho a seguinte situação. Probabilidade de sair B, né? De sair primeira bola branca. Número de elementos do evento B sobre o número de elementos do espaço amostral, 24 sobre 64. Simplifico por 8, dá 3 oitavos. Probabilidade de sair B, dado que saiu A. Então, aqui é o número de elementos de A. Show. Aí, aqui a interseção é 9 sobre o número de elementos de A, que é 24. Posso simplificar por 3 e deu 3 oitavos. Cheguei na conclusão que P de B é igual a P de B barra A. Ou seja, aqui de novo, ó, troco isso aqui por P para eu ver qual é o produto, ó. A interseção é igual ao produto de P de A por P de B de A. Beleza, troco esse daqui por esse, já que eles são iguais, e eu estou, mais uma vez, mostrando que isso aqui é possível. Agora vamos, então, a gente sabe, então, né, que esses eventos são eventos independentes, porque a gente tem que P de A é igual a P de A barra B, e o P de B é igual a P de B barra A. Beleza. E aí, mas automaticamente você não precisa fazer esses testes, eu só estou mostrando porque essa é uma aula de teoria. Todas as retiradas com reposição, em que eu não altero meu espaço amostral, ele vai ser um evento seguidos, né? Serão eventos independentes. E aí, como é que isso vai aparecer no exercício para que você use, então, o teorema do produto? Numa urna eu tenho 5 bolas azuis e 3 brancas, 2 bolas são retiradas sucessivamente e com reposição. Qual é a probabilidade que ambas sejam brancas? O que significa ambas serem brancas? A primeira ser branca e a segunda também ser branca, certo? Que são os eventos que a gente viu anteriormente. E aí eu tenho a seguinte situação. O número de elementos do espaço amostral é 8. E o número de elementos de ocorrer a primeira ser branca é 3, tá? Por quê? Porque eu só tenho 3 bolas brancas. Então, montar essa probabilidade é dizer que ele é 3 oitavos. E qual é a segunda espaço amostral?
Não tem reposição? Continua sendo 8, porque eu devolvi a bola para a urna. E o número de bolas brancas para a segunda retirada continua sendo 3, porque eu repus a bola na urna. Então, a probabilidade da segunda ser branca também é 3/8. Ou seja, se eu quiser, como eu sei, então, que esses eventos são independentes pelas características deles, eu sei que eu posso usar o teorema do produto para calcular a interseção, que é isso aqui, tá? Da primeira ser branca e da segunda ser branca. Então, o produto do primeiro evento vezes o produto do segundo evento, calculados isoladamente, vai ser 3 vezes 3, 9, 8 vezes 8, 64. Lembra que deu 9 sobre 64 na interseção? Então, eu estou mostrando aqui, mais uma vez, que eles podem ser calculados isoladamente e, por causa das definições, a gente consegue, lá no teorema do produto, calcular a interseção de dois eventos dessa forma, calculando isolado e não mais em conjunto. Tá? É uma técnica que você tem de aplicabilidade de reduzir as contas, tá? Que é super útil. E aí, mais um exemplo de independente, que seria aqueles eventos em que eu tenho, mesmo que seja o mesmo espaço amostral, um não interfere no outro. Então, eu vou lançar uma moeda 3 vezes. O primeiro lançamento é cara e coroa, o segundo lançamento é cara e coroa, o terceiro lançamento é cara e coroa. Ou vou lançar 3 moedas ao mesmo tempo. Cada moeda tem o seu mesmo espaço amostral, que é cara e coroa. E aí eu tenho os seguintes eventos: ocorrer pelo menos 2 caras e ocorrer resultados iguais nos 3 lançamentos. Aqui já está mostrando até o E, né? Ele quer saber se são eventos independentes. Vamos ver. O que a gente precisa saber para conferir se são eventos independentes? P de A tem que ser igual a P de A barra B, e o P de B tem que ser igual a P de B barra A, certo? E a gente sabe que pode usar o teorema do produto. Beleza. Aqui eu escrevi o espaço amostral para ficar mais fácil de entender e mais rápido também. Então, o espaço amostral dos 3 lançamentos, né? Pode ser cara, 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 coroa, coroa, vocês já estão cansados de saber, né? São 8 ternos ordenados. Aí, o eventual, ocorrer pelo menos 2 caras. Quando cai 3 caras, cai pelo menos 2. Aqui, quando cai exatamente 2 caras, cai pelo menos 2. Então, eu tenho 4 possibilidades em que isso ocorre. O evento B, era para ser de roxo, ficou de rosa. Ocorrer resultados iguais nos 3 lançamentos. Onde é que eu tenho resultados iguais nos 3 lançamentos? Se cair tudo cara ou se cair tudo coroa, né? 2 possibilidades. Beleza. Daqui eu já veria, obviamente, interseção. Interseção é o que está igual nos 2. Tudo cara. Eu conseguiria montar sem problema nenhum, se vocês quisessem fazer isso, usando probabilidade simples, não há problema. Eu tenho aqui 1 sobre 8. Lembra da probabilidade simples? Continua válida e serve para calcular a probabilidade de interseção sem problema algum, tá? Na verdade, essa técnica é muito mais usada para problemas mais complexos, tá? Muito bem, então a gente já sabe que a probabilidade da interseção é 1/8. A gente vai conferir no próximo slide que a gente vai aplicar o teorema do produto para calcular a interseção e vamos ver se isso vai acontecer. E aí eu tenho as características, né? Mostrar que a probabilidade de A é igual à probabilidade de A barra B. Probabilidade de A. Quais são os números de elementos de A? 4. Número de elementos do espaço amostral? 8. Botei aqui. E aí simplifiquei por 4, dá meio. Probabilidade de A barra B. Se já ocorreu B, aqui é o número de elementos de B, que é quanto? 2. Em cima, sempre o número de elementos da interseção, que dá meio, já está irredutível. Meio e meio, a gente mostrou que a probabilidade de A é igual à probabilidade de A barra B. Agora faz o contrário. Prova que a probabilidade de B é igual à probabilidade de B barra A. Então, o número de elementos de B está aqui, ó, 2, sobre o número de elementos do espaço amostral, 8. E aí dá para simplificar por 2. Estou ficando aqui sem posição, agora eu consegui. Por 2, dá 1/4. Aqui, ó, probabilidade de ocorrer B, dado que ocorreu A. Então, aqui é o número de elementos de A. Número de elementos de A,
4 embaixo, interseção 1 em cima, também fração irredutível. Achei um quarto, são iguais. Então, se eu tenho que a probabilidade de A é igual à probabilidade de P de A barra B, e isso aqui, probabilidade de B é igual à probabilidade de B barra A, que é válida o produto, né, para a gente calcular a interseção dessas probabilidades diretas, eventos A e B são independentes. E aí, como é que ocorreria, né, num problema se ele quisesse que você usasse a probabilidade da interseção? Uma moeda lançada 3 vezes, qual é a probabilidade de ocorrer pelo menos 2 caras? E, que significa interseção, a gente já está acostumado com o Ezinho ligado à interseção, lá desde a análise combinatória, ocorrer resultados iguais nos 3 lançamentos. Bem, aí você vai analisar separadamente, né? Eu não fiz isso aqui, não. Eu fiz errado. Será que eu fiz comparando? Não é assim, não. Comi mosca. Então, vamos lá. Beleza. Ocorrer pelo menos 2 caras. O que eu fiz aqui, gente? Ocorrer pelo menos 2 caras. Isso aqui é até um prolongamento. Deveria ser assim, ó. Por exemplo, primeira moeda, para usar o teorema do produto, tá? Na primeira moeda, é assim que se resolve. O que tiver para frente está errado. Eu tenho um espaço amostral cara e coroa. Já vai estar tudo errado aqui que eu sei, tá? O número de elementos, né? O número de elementos não. O evento A, que é sair cara, por exemplo, na primeira moeda. Não, é isso mesmo. Volta. Vamos fazer assim. Esse aqui eu acho que não vai dar para calcular isoladamente, não. Vamos ver aqui o que eu fiz. Essa doideira. Então, o número de elementos do espaço amostral, 8. Eu acho que é por causa do pelo menos ocorrer 2 caras. É porque esse problema é complexo, não deveria estar aqui. Deveria estar na próxima aula. Eu não falei que os problemas mais difíceis vocês iam entender? Tem uma árvorezinha ramificada. Eu até posso colocar ele aqui, eu vou me lembrar de quando colocar ele, tá? Mas, enfim, vou dar vocês vão ver como é que isso vai acontecer. Vou tentar lembrar de repetir ele na próxima aula. Porque eu preciso de uma ramificaçãozinha aqui, para pelo menos 2 caras. Muito bem. Aí, o que a gente tem aqui? Como eu já fiz anteriormente, né? O número de elementos do evento A é 4, 8. Aqui eu só verifiquei, na verdade. Eu não usei o teorema. Óbvio que por verificação, eu vou repetir esse problema na próxima aula, tá? Isso aqui foi praticamente uma verificação do anterior. Não é assim, não, tá? Para usar o teorema do produto, não é assim, não. Deixa eu consertar aqui. Isso aqui é porque eu preciso de uma árvore de possibilidades, que eu vou mostrar na próxima aula, que é a aplicabilidade, tá? E aí vocês vão entender como é que resolve isso aqui usando o teorema do produto. Esquece isso aqui. Isso aqui fez uma verificação direta, não é a mesma coisa. O que eu quero mostrar para vocês é o que a gente faz por uma totalidade, que é o caso anterior, a gente consegue fazer isoladamente. Então, como são 3 lançamentos, a gente tem que fazer olhando a primeira moeda, olhando a segunda e olhando a terceira, as probabilidades isoladas de cada uma delas. Isso aqui não é o que eu fiz, tá? Então, mas vocês vão ver que também dá 1/8. Vou repetir ela na próxima aula, me cobrem. E aí, o que eu tenho? Se eu não conseguir identificar de cara que eles são independentes, ficar na dúvida se um influencia no resultado do outro, que tem alguns problemas que realmente isso não é fácil de entender, que é o caso desse exemplo aqui, a única forma que você vai ter de provar que eles são independentes é provando que P de A é igual a P de A barra B e P de B é igual a P de B barra A, tá? Então, aqui, ó, 6 cartas de 6 cartas, 2, 3, 4 de copas, 2 e 4 de paus e 4 de espadas são embaralhadas e colocadas com a face para baixo sobre uma mesa.
sabendo que eu retirei uma carta, não é retirada sucessiva, nem simultânea, eu tirei uma cartinha só. Eu quero saber se os eventos escolher A e escolher uma carta de pau são independentes. E aí, o que eu tenho? Como não são retiradas sucessivas nem simultâneas, né? Ou acontecimentos sucessivos e simultâneos, eu escrevi aqui tudo que eu tenho lá em cima, ó, espaço amostral. 2 de copas, 3 de copas, 4 de copas, 2 de paus, 4 de paus, 4 de espadas. Aqui o evento, escolher um 4, pode ser o 4 de espada, o 4 de paus ou o 4 de copas. O evento, escolher uma carta de paus, que pode ser o 2 de paus, 4 de paus. E a interseção, que no caso aqui é o próprio 4 de paus. Beleza? Se eu quisesse, claro, calcular a probabilidade da interseção, eu tenho a probabilidade da interseção como 1 sobre 6, porque eu tenho 6 cartinhas, tá vendo? E aí eu vou mostrar que o produto delas sendo analisadas isoladamente dá 1/6, tá? Mas eu conseguiria montar a probabilidade da interseção muito molezinha aqui, sem usar o teorema. Eu só estou mostrando que eles são independentes. Que a probabilidade da interseção é 1/6, a probabilidade de A, eu tenho 3 de 6, vai ser 3/6, que é simplificado por 3, dá meio. A probabilidade de A barra B é bem intuitiva, então o que significa isso? Eu tenho aqui, ó, probabilidade de A barra B. O que ocorreu? B. Isso aqui saiu. Qual a probabilidade de ocorrer isso aqui? Bem, eu tenho 2 elementos. Qual é a probabilidade de ocorrer algum elemento de A? O único elemento comum é o 4, certo? Então, é 1/2, direto. Probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B. Probabilidade de B. Número de elementos de B, 2, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é 6. Posso simplificar aqui por 2. Vai dar 1/3. E aí, a probabilidade de ocorrer B, dado que ocorreu A. Agora, ocorreu A. Quantos elementos tem A? 3. Já até coloquei aqui, 3. Quantos elementos eu tenho na interseção? 1. Então, fica 1 mesmo, tá? O que aconteceu aqui? Claro que a probabilidade de A foi igual à probabilidade de A barra B e a probabilidade de B foi igual à probabilidade de B barra A. Ou seja, eu poderia calcular o produto como a interseção dos eventos como a multiplicação direta de P de A barra B. Isso aqui eu fiz a verificação, igual eu fiz no anterior, que não é o nosso objetivo. Eu ainda vou alterar essa carta aqui, tá? Ou seja, os eventos são independentes. Agora que vem. Se você analisasse eles separadamente, uma coisa. Aqui eu coloquei só para a gente verificar que é 1/6, mas não precisaria nem disso aqui. Eu sei do espaço amostral, sei do A e sei do B. A probabilidade deles isoladamente, como se eles não estivessem ali no conjunto, o que vai acontecer? Eu tenho que a probabilidade de A é 3/6, a probabilidade de B é 2/6, e isso aqui vai dar igual a 1/6, porque eu vou simplificar, obviamente, ó. 3 vezes 2 dá 6, corta 1/6, fica 1 sobre 6, tá? Então, se você olhar isoladamente, você consegue chegar nesse produto, porque eles são independentes, tá? Sempre que eles forem independentes, a gente pode olhar as probabilidades separadamente, ok? Muito bem. Agora a gente vai para os eventos dependentes, que só tem 2 exemplos, tá? Que aí é mais curtinho. Continuo saindo desse cálculo aqui, que é o teorema do produto da multiplicação. A definição é justamente o contrário de ser independente, que é a ocorrência de um interfere na ocorrência do outro, tá? E o cálculo é justamente ele ser diferente, tudo bem? E aí a gente vai chegar na seguinte conclusão, que quando eles forem diferentes, você continua usando o teorema do produto, desta forma, porque essa parte aqui, ela vai ser super intuitiva de ser calculada. Então, 2 eventos A e B são dependentes se a ocorrência de um interfere na ocorrência do outro. Quando que isso ocorre? Quando eventos isolados que têm o mesmo espaço amostral
que ocorram simultaneamente ou sucessivamente, sem reposição, aí vai interferir. Então, eu tenho 10 bolas na urna. Tirei uma. Antes, o meu espaço amostral era 10. Meu segundo espaço amostral vai ser quanto? 9. Eu alterei o espaço amostral, o evento é dependente. Tá? Fica bem claro isso no independente no dependente. Então, eu tenho aqui, ó, retiradas simultâneas ou sucessivas, sem reposição de 2 bolas de uma urna, por causa dessa situação. Eventos que isolados tenham o mesmo espaço amostral e cujas características não são tão óbvias de identificar, basta testar ao cálculo, mostrando que eles são diferentes. E aí você vai ter que os eventos são independentes. Obviamente que se eu fizer o produto de P de A por P de B, eu não vou chegar no produto da interseção, mas ainda assim eu posso usar o teorema do produto, tá certo? Muito bem. Aí tem o primeiro exemplo, né, que é a retirada sucessiva sem reposição de 2 bolas de uma urna. Numa urna, as 5 bolas, o mesmo problema, tá? O que eu mudei aqui? Antes era com reposição, agora é sem reposição, ou simultâneo. Que aí, simultâneo, eu vou tirar 3 bolas, automaticamente, quando eu for fazer aquela verificação de uma bola, segunda bola, terceira bola, os espaços amostrais são diferentes. Muito bem. Qual é a probabilidade que a segunda seja branca, sabendo que a primeira foi branca? Aquela mesma situação, tá? Eu tenho 56 bolas, só que agora a segunda ser branca, ao invés de separar em casos, como não é aula de análise combinatória, eu faço aqui mais rapidinho, tá? O fato da segunda ser branca significa que eu até fiz diferente da outra vez e deu a mesma coisa. Ah, não, é porque esse aqui, o evento lá, eu tinha com reposição. Aqui eu não tenho reposição, então faz diferença. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês isso aqui. Muito bem. É igual o sem reposição lá dos números. Quando você fica com quantidades diferentes, você tem que separar em casos. Muito bem. Então, aqui, ó, eu quero que a segunda seja branca. Beleza. A segunda é branca, ó. Quando a segunda é branca, eu fixei a segunda é branca, a primeira pode ser branca ou a primeira pode ser azul. Por que eu não posso fazer isso isoladamente? Porque as quantidades são diferentes, tá? Veja bem, se sair primeiro, vamos pensar aqui na primeira retirada. Se na primeira retirada saiu branca, eu tinha 3 possibilidades. Mas agora, como é que é sem reposição, para a segunda retirada de branca, eu só tenho 2 bolas brancas, porque eu não devolvi a bola que eu tirei primeira na urna. Então, aqui a minha quantidade é 3, mas aqui a minha quantidade é 2, ó, de bolas brancas. Aqui a minha quantidade de bolas brancas é diferente. Por quê? Porque a primeira aqui é azul. Eu tenho quantas azuis? 5. Isso significa que eu ainda não tirei nenhuma branca nesse caso. Então, eu continuo com 3 brancas para a segunda retirada. Quando essas quantidades forem diferentes, infelizmente eu tenho que separar em casos. Como pode ser uma coisa ou outra, está ligado ao princípio aditivo, lembra? Então, aqui dá 6, aqui dá 15, 6 mais 15 dá 21, nos casos sem reposição. A primeira bola ser branca. Agora eu estou fixando a primeira bola branca. Então, estou fixando a primeira bola branca. O que vai acontecer? A segunda bola pode ser branca ou pode ser azul. Então, aqui para a segunda bola ser branca, aqui a mesma conta, 3 vezes 2. Primeira branca tem 3 possibilidades e 2 aqui para a segunda. Aqui eu só inverti, né? 3 para a primeira e 5 para a segunda, porque a outra eu tenho 5 bolas azuis. E aí eu fico exatamente com o mesmo cálculo, porque 5 vezes 3 e 3 vezes 5 dá no mesmo, dá 15, e aí eu tenho 21 possibilidades. A interseção é de 2 bolas brancas, então eu tenho aqui, como uma interfere na situação da outra, né? A gente já viu ali várias vezes, 3 para a primeira e 2 para a segunda, porque não volta para a urna com 6 possibilidades. Se eu fosse calcular a probabilidade da interseção, que eu não me lembro se eu calculei nesse momento, seria 6 sobre 56, que simplificado por 2 dá 3/28. Grave esse resultado. 3/28.
tá ok? 3, 28 avos. Muito bem. E aí, o que a gente tem? Que a probabilidade de A é o número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, eu tenho aqui, ó, 21 sobre 56, que se eu simplificar por 7, dá 3 oitavos. E a probabilidade de A barra B, aqui é ocorrido B, vai acontecer o quê? O número de elementos da interseção, que é 6, sobre o número de elementos de B, que é 21. Então, 6 sobre 21, quando eu simplifico por 3, dá 2 sétimos. E, obviamente, 3 oitavos é diferente de 2 sétimos. Então, eu tenho... E aí, eu tenho casos diferentes. E aqui, agora eu inverti as situações, tá? Continuo com o mesmo espaço amostral. A gente calcular P de B barra A. Os cálculos são os mesmos, eu só inverti aqui a situação. E aí, aqui eu vou calcular P de B. Número de elementos de B. Número de elementos de B, 21. Sobre o número de elementos do espaço amostral, 56. Posso simplificar por 7, que dá 3 oitavos. O número de elementos da interseção, 6. Número de elementos de A, né? Porque ocorreu A, 21. Então, 6 sobre 21, se eu simplificar aqui por 3, vai dar 2 sétimos. 3 oitavos é diferente de 2 sétimos. Eu tenho que eles são diferentes. Eu tenho que eles são diferentes, são dependentes, ao contrário de independentes, certo? Então, no lançamento simultâneo ou sucessivo de duas bolas de uma urna, os eventos a segunda bola ser branca, e o evento B, a primeira bola ser branca, são eventos dependentes, pois P de A barra B é diferente de P de A e P de B barra A é diferente de P de B. Logo, verificamos que a probabilidade da interseção é diferente da multiplicação direta das probabilidades. No entanto, se cair um exemplo, um exercício, numa urna, há 5 bolas azuis e 3 brancas. 2 bolas são retiradas sucessivamente e sem reposição ou simultaneamente, que é o caso dos eventos dependentes. Qual é a probabilidade de que ambas sejam brancas? O que é ambas ser branca? Branca na primeira interseção com branca na segunda. A gente pode fazer aquela mesma situação dos casos isolados, tá? Então, no primeiro espaço amostral, eu tinha 5 mais 3 igual a 8. E o número de bolas brancas eram 3, certo? Então, a probabilidade de ser branca é 3 oitavos. No segundo espaço amostral, agora eu tenho 7, tá? Elementos. Eu não tenho mais 8, já que eu quero que seja branca, né? Pensando em ser branca. Eu já tenho 7 bolas, já retirei uma, já que eu estou alterando o espaço amostral anterior. E como eu sei que ocorreu A, saiu uma branca, o que vai acontecer se eu quiser a outra branca? Vai ter só 2 brancas. Então, a probabilidade de B barra A é 2 sétimos. Eu calculo isso muito intuitivamente de cabeça, tá? E aí, eu posso continuar usando para eventos dependentes o teorema dos produtos, que é o calcular a primeira probabilidade de ser branca, que é 3 oitavos, e a segunda probabilidade é quase que caindo um númerozinho aqui em cada um, tá? Então, aqui caiu 1, porque eu já usei uma bola branca, aqui caiu 1, porque eu já retirei uma bola da urna, seja ela qualquer. Então, simplificando aqui, o 2 com 8 dá 4, e 4 vezes 7 dá 28, que é 3 28 avos, que é justamente a probabilidade da interseção. Então, por mais que os eventos não sejam independentes, eu ainda consigo usar um produto bem intuitivo de probabilidades para calcular a probabilidade da interseção de dois eventos, tá? Em que ambas, ou que apareça explicitamente a palavrinha E, né, o conectivo E, que mostre que eles são... que eu estou especificamente pedindo a probabilidade da interseção. Por último, né, de dependente, fora observação.
Eu tenho mesma coisa, 6 cartas, aquelas mesmas 6 cartas, são embaralhadas com as faces voltadas para o. Aí ele fala o seguinte: uma dessas casas é escolhida, uma só, né? Escolhe-se escolher um 4, ele manteve esse evento, esse aqui ele trocou. Ao invés de ser de paus, escolher uma carta de copas. Eu quero saber se eles são independentes. Eu não consegui identificar, sem fazer uma conta, se eles são independentes ou dependentes, porque, teoricamente, você retirar uma carta do baralho, essas condições, assim, não ficam muito claras se são dependentes ou dependentes, porque eu estou escolhendo quantas cartas? Uma carta, não são simultâneos nem sucessivos. Bem, mas será que eu posso dizer que eles são eventos independentes? Só testando. Então, eu tenho lá, né, aquela mesma situação, mudando agora os eventos. Aqui eu mantive o evento, aqui ao invés de ser de paus, é de copas, tá? A interseção é um 4 de copas agora, óbvio, que mudou a interseção. E aí, o que eu tenho? Que a probabilidade de interseção é 1/6, a probabilidade de A é 3/6, que simplificado por 3 dá meio. A probabilidade de acontecer A, dado que aconteceu B, é 1/3. Por quê? Porque, veja bem, ocorreu B. Em B tem quantos elementos? 3. Olha aqui. Ui. E quais são os elementos de B que também ocorrem em A? Apenas o 4 de copas, um elemento. Então, eu consigo calcular esse A barra B de cabeça, 1/3. Tá vendo aqui que eles são diferentes? Já sabe que eles são dependentes. Probabilidade de B. Probabilidade de B, eu tenho 3 elementos aqui, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é 6. Simplifiquei, dá meio. Beleza. Probabilidade B, ocorrido A. Bem, ocorreu A. A tem quantos elementos? 3. Quantos são os elementos comuns, né, que estão em A e podem ocorrer em B? Apenas o 4 de copas, que corresponde a um elemento. Então, aqui dá meio e 1/3. A gente já viu que eles são o quê? Diferentes. Então, se eu tenho que as probabilidades são diferentes, obviamente, quando eu for fazer a multiplicação daqui de meio por meio, que dá 1/4, 1/4 é diferente de 1/6. Isso era óbvio. Mas será que eu não posso usar o produto para calcular se os eventos forem dependentes? Pode. Mesmo os eventos sendo dependentes, aí eu já tirei a interseção, tá vendo? Eu tenho a seguinte situação, aquela situação inicial, que o P da interseção é a mesma coisa que a probabilidade de A vezes a probabilidade de B barra A. Ou seja, qual é a probabilidade de A? 3/6, certo? Qual a probabilidade de ocorrer B, dado que ocorreu A? Bem, ocorreu A, mudou o meu espaço amostral intuitivo. Lembra que a gente pode fazer de cabeça? Então, agora eu tenho 3. Ocorrer B, qual é o único evento que ocorre B? É esse aqui, certo? 1/3. E aí, quando eu simplificar, eu vou chegar em 1/6, que é justamente a probabilidade da interseção que a gente calculou lá na frente, ou que aqui a gente consegue visualizar, né? Que é 1/6, tá? Então, eu consigo ainda assim usar um produto para calcular a interseção a probabilidade de interseção de 2 eventos, tá certo? Então, mesmo que seja dependente e independente, eu vou sempre conseguir usar um produto para calcular essa probabilidade. A gente vai ver na próxima aula como é que é na prática essa parte de dependente e independente, como é que a gente aplica isso sem tanto teoria. Agora, o que vocês têm que ter cuidado? Observação. Um probleminha aí, vamos ler. Em uma sala, 4 homens e 6 mulheres. Uma mosca entra na sala e pousa em uma pessoa por acaso. Ele não está pousando em 2 pessoas, está pousando em uma. Os eventos: a mosca pousa em um homem e a mosca pousa em uma mulher são independentes? Veja bem, aqui, de qualquer forma, os eventos têm interseção. Então, para ser independente e dependente, tanto faz, os eventos sempre têm interseção.
Sempre, sempre, sempre. Quando eu digo ter interseção, a interseção não é vazia. Muito bem. Quando eu chegar aqui e fizer a interseção desses eventos, 4 homens e 6 mulheres na sala. O que aconteceu com esta interseção aqui? A minha interseção de homem com mulher, ela é um conjunto vazio. Então, eu posso calcular a probabilidade de ser homem, que é 4 sobre o total, que é 10, e aí simplifico por 2, dá 2/5. Eu posso calcular a probabilidade de homem para ser mulher, e aí eu vou ter a interseção sobre o número de elementos, já que a interseção é vazia, então é 0, e aí pode ser que a probabilidade condicional seja 0, sem problema nenhum, qualquer probabilidade pode dar 0. A probabilidade de ser mulher é 6/10, que simplificado por 2 vai dar 3/5. E a probabilidade de ser mulher, dado que é homem, também vai ser 0 sobre 10, porque a interseção é vazia, que vai dar 0. Ou seja, a probabilidade de homem com a interseção mulher, né? Se eu for calcular a probabilidade desses dois eventos, a probabilidade é 0. Então, eles não são eventos nem dependentes, nem independentes, tá? Eles são eventos mutuamente exclusivos. Nesses casos, complementares. Então, não confunda eventos mutuamente exclusivos e a interseção é 0, com eventos que a interseção não é vazia, que são os que geram os eventos dependentes e independentes. Tá bom? Então, eu posso usar o teorema do produto, sim, ele sendo dependente ou independente, tanto faz, desde que eles não sejam mutuamente exclusivos nem complementares. Eu não posso usar nos casos em que a interseção é vazia, ok? Muito bem, aí tem aqui uns probleminhas, vocês estão vendo que é o mesmo problema, o que vai mudar, né? Óbvio, aqui, ó, probabilidade, acaso sucessivamente com reposição, sem reposição, óbvio, que eu vou justamente pedir para vocês verificarem o que eu verifiquei, mas essa parte teórica inicial, tá? Com mais alguns probleminhas bem tranquilos, e a gente vai para uma aula de terça-feira um pouco mais prática, tá bom? E aí eu vou trazer problemas bem bacanas aí, inclusive de concursos. Beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima.